na organização, ela mantém tudo organizado, catalogado, ela sabe tudo aqui, ó, na cabeça. Se faltar uma caneta, ela sabe. Né? Inclusive, a Nildinha, ela gosta de registrar as visitas. Tem um livro, tá esperando eu levar. Olá, tudo bom? Tem mais cadeira? Tem uma aqui, ó. Você tá aqui mesmo. Senta aqui, ó. Tem aqui, né? Tem mais qualquer coisa a gente pega ali do lado, tá? E para vocês que chegaram, meu nome é Flávia. Essa, à minha esquerda é a Ana Clara, diretora do Departamento Pessoal, quer dizer, do Departamento de Publicações, Profecia e aqui do Mini Centro Arte. E a Nildinha também faz parte da nossa equipe. Eu e a Nildinha auxiliamos a Ana Clara aqui. A Ana Clara deu as boas-vindas, eu falei um pouquinho sobre o propósito do nosso Mini Centro Arte, que é de resgatar a nossa identidade, nos aproximar mais de Deus, valorizar o trabalho dos pioneiros e nos fazer pensar um pouquinho mais na volta de Jesus para o nosso preparo. Esse é o propósito que eu havia falado. Nós vamos começar a falar para vocês um pouquinho desta estante. Aqui, pessoal, nós temos, vocês podem dar uma olhada, algumas literaturas, não são tantas. O Centro Arte original fica nos Estados Unidos e ele é gigante, né? Tudo numa proporção gigantesca. Aqui chama Mini Centro Arte, é uma miniatura, tá bom? Pra gente ter uma noção de como é lá. Aqui acima nós temos alguns livros. Isso é miniatura, imagina o tamanho do original. Por alguns desses pioneiros. Alguns desses livros nem tem para vender mais. Tem aqui esses na cor Marsala, que é uma coleção dos testemunhos seletos. No passado, as pessoas gostavam muito de ter essa coleção que falava um pouco do espírito de profecia, certo? Temos também aqui patriarcas e profetas e reis, os originais, né? São livros antigos. Ana Clara vai falar um pouquinho para vocês desses outros, a parte dos vasos. Essa estante aqui que eu tô passando a mão, ela tem esses livros mais grossos aqui, e eles fazem parte do conjunto, né, de estudo profético de Ellen White. Então aqui a gente tem a enciclopédia de Ellen White, a gente tem enciclopédia e críticos, porque muitas pessoas de fora da nossa igreja criticam, falando, não, mas vocês acreditam nessa moça aí, vocês falam que ela escreveu esses livros, vocês substituem a Bíblia. E aqui com esses livros a gente tem argumentos que provam que Ellen White não substitui a Bíblia, que ela complementa, que ela foi uma mensageira de Deus, e não uma profeta que veio para substituir tudo que Jesus tinha feito. Aí desse lado de cá, nós temos primeiramente o comentário Andrews, que é o nosso pioneiro, John Andrews, que está ali na parede, esse aqui, ó. Ele escreveu um comentário de Gênesis Apocalipse. Foi comentando a Bíblia, então assim, foi muito estudo. Aqui nós temos a série Conflito, nesses tons aqui, que inclusive é uma série que eu acho que muitos têm em casa e que pede na lição, né? Que sempre pede que a gente lê o Libertador, os Embaixadores, o Desejado de Todas as Nações. Aqui embaixo nós temos também uma foto, um quadro onde nós temos o manuscrito do Grande Conflito. Aqui dá pra gente ver, passando com cuidado, ó, a letra de Ellen White de verdade. Aqui foi ela que escreveu quando estava escrevendo o Grande Conflito, pra gente conhecer um pouquinho da letra dela. Aqui nós temos esse livro, Patriarcas e Profetas, que é uma versão dele assim, ó, bem antiga. Eu acho que essa foi uma das primeiras versões. Eu conheço esse livro. A tia Glócia conhece. Esse livro era do meu sogro e ele me deu, e o pastor viu, ficou louco. Me dá esse livro, pastor. Olha que não. E onde ele veio parar? Uma raridade. Aqui no nosso Mini Centro Arte, a gente está arrecadando presentes como esses, livros raros. Fiquei tão feliz de ver, entendeu? Para serem utilizados aqui. E aqui a gente tem também a revista O Arauto da Verdade. Vocês sabiam que essa revistinha, ela foi escrita pelo primeiro brasileiro a ser batizado como adventista?
E essa revistinha, além de ter sido a primeira publicação adventista, né, a ser escrita e divulgada aqui no Brasil, ela foi uma das primeiras a ser produzida lá na revista Andrews, né, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela foi publicada em 1900, lá no Rio de Janeiro. Então, essa daqui é como se fosse uma réplica da revistinha original que foi lançada aqui, né, do Arautos da Verdade. E aqui a gente pode ver toda a coleção do Espírito de Profecia. Cada livrinho desse aqui fala sobre um tema específico muito importante para a nossa vida. Deus inspirou Ellen White para estar escrevendo esses livros, para deixar para nós, para quando tivéssemos dúvidas nas finanças, tem um livro aqui. Quando tivéssemos dúvidas como educar os filhos, tem um livro de educação. Como cuidar da saúde, tem a ciência do bom viver, entre outros. Esses livros fazem parte do Espírito de Profecia. Quando alguém perguntar para vocês já sabem. É a coleção de livros que Deus deu inspirações para Ellen White escrever, para nós hoje podermos viver melhor, tá bom? Aqui nós temos um barquinho que lembra um dos pioneiros da nossa igreja. Qual é mesmo o nome dele? Não somente um, como vários, né? Porque muitos dos pioneiros eles usavam barcos para se locomover, como John Andrews, aquele que escreveu um comentário ali em cima. Ele viajava e ele usava um barco como um seu meio de transporte. O barco era o meio que ele usava para pregar o evangelho. Isso. E aqui nós temos alguns livros escritos por esses pioneiros. Jack White também escreveu bastante. Além de cuidar da editora, da revista e tudo mais, ele também escrevia. Deus também dava inspirações para ele. José Bates, entre outros. Quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem pesquisar. Aqui são livros que fazem parte de uma coleção chamada Logos. Coleção chamada Logos. Chegando mais, vocês podem ficar aqui que a gente vai providenciar a caixinha. Senta alguém aqui, ó. Senta alguém aqui. Essa coleção Logos, ela também é conhecida como Tratado de Teologia. Os estudiosos da nossa igreja, os teologanos, utilizam muito ela para poder criar os seus sermões, para poder tirar as dúvidas de temas específicos e polêmicos. A coleção Logos e a coleção Andrews têm a mesma função, explicar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse minuciosamente, versículo por versículo. Nossa, gente, eu fiquei muita vontade. É muito interessante. Às vezes a gente não pega a Bíblia e lê uma passagem e fica sem entender. Nossa, não entendi nada. Acontece com vocês? Comigo de vez em quando acontece. Com certeza, né? Então, ó, aqui nós temos. Nossa, eu vou lá no Mini Centro Arte, vou falar com a Ana Clara, eu tive dúvida nessa passagem. A gente vem, abre, para você ver a explicação certinho, para compreender melhor, ok? Agora, chegou um momento especial que a gente vai passar, apresentar para vocês essa parede toda colorida. Dá para vocês virarem a cadeira, quem quiser. Virei a cadeira. Com cuidado aqui, vira a cadeirinha. Isso, vamos ajudar a Sofia. Vamos olhar aqui, meu amor. Isso, olha que legal. Aqui no nosso Mini Centro White, nós temos a miniatura de quadros que tem lá no Centro White, que são quadros gigantes que tem lá, mas aqui dá pra gente ter uma noção do que é a nossa história. Nós necessitamos urgentemente de sabermos quem nós somos, quem é o povo adventista, por que nós carregamos este nome. Vamos buscar mais cadeiras, sejam bem-vindos. Olha só, eu vou aqui mais pertinho para explicar melhor para vocês. Ó, nós temos uma cadeira aqui, ó. Quando a minha mãe ela vai, eu vou quem aqui já viu esse quadro alguma vez ou já ouviu falar? Alguém? Alguém?
Esse quadro, ele ficava na casa de uma família que era amigo de Ellen White. E sempre que ela ia no sábado, nos dias de semana para estudar a Bíblia, ela passava e ela olhava, ela gostava de contemplar esse quadro. E aí um dia os irmãos Kellogg, que era o sobrenome da família, chegaram e falaram assim: Ellen, por que você olha tanto para esse quadro? O que tem de mais nele? E aí Ellen White falou que esse quadro era a imagem mais parecida de Jesus que ela via nas visões, era muito parecido com esse. E com a ajuda da inteligência artificial, a gente conseguiu hoje ter uma imagem frontal de Jesus. Então, ó, minha mãe está mostrando ali, essa é a imagem mais parecida de Jesus. Mais parecida. Aqui, ó, dá pra vocês verem a lateral, que é aquele quadro lá. Foi como eles fizeram, eles jogaram, fizeram uma rematerialização ali, os ângulos, e conseguiram então a imagem mais parecida de Jesus. Olha que legal, gente. Muito. Nossa, perfeito. Interessante demais. Então, se alguém perguntar pra vocês como que é Jesus, você fala, ó, eu já vi uma imagem assim, bem parecida. Aí, dando continuidade aqui nesse quadro, eu vou pedir pra minha mãe continuar aqui falando. Nós temos esse quadro aqui, muito importante, diagrama muito importante, tem muitos dados, muitas informações de diversas datas, épocas. Esse quadro aqui, que a Ana Clara começou a apresentar para vocês, chama Diagrama Profético de Guilherme Miller. Esse quadro, vocês podem ver que tem muitos desenhos, certo? Contém informações da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Não é tão simples, mas nós precisamos entender. Mesmo pequenos, vocês precisam compreender. Daniel teve um sonho, teve uma visão na realidade. Deus mostrou para ele sobre os tempos e os eventos que iriam ocorrer durante 2.300 anos. E aqui está relatado através de imagens. Essa imagem aqui de Babilônia, lembra que Nabucodonosor sonhou? Uma estátua? Então, e aí, lá também Daniel teve sonhos com uns animais estranhos. Está tudo aqui relatado. As 2.300 tardes e manhãs começaram no período lá em Jerusalém, quando foi destruído o templo. E ela finaliza com esse anjinho aqui anunciando o quê? A volta de Jesus. Entendeu? E uma curiosidade muito legal, alguém que já se perguntou, não, mas como é que Guilherme Miller, como que aqueles estudiosos chegaram na data de 1844? Alguém assim já se perguntou na cabeça? Porque eu já me perguntei. E se você tiver alguma dúvida de quais foram os cálculos, de quais os eventos, para eles chegarem naquela data em específico, esse quadro explica pra gente certinho quais foram os acontecimentos que eles perceberam para chegar naquela data. Foi em 1843 que dois homens, Charles Fitt e Apollos Haynes, eles começaram a criar isso daqui. Só que no ano de 1843, Guilherme Miller começou a pregar literalmente sobre essas profecias. Ele começou a pregar em pequenas igrejas, ele ia em grandes campais, grandes acampamentos. No passado chamava campal, tia Gláucia, lembra? Ele era convidado e ele começou a pregar sobre as 2.300 tardes e manhãs. E começou a juntar pessoas. E elas passaram a ser conhecidas como milleritas. Quando vocês ouvirem esse termo milleritas, é porque lembra das pessoas que seguiam a Guilherme Miller, ok? E Guilherme Miller começou a falar, a pregar e a mostrar esse quadro para as pessoas. E foi nesse período que Ellen White e sua família entenderam mais sobre a volta de Jesus. Ellen ficou assim, encantada, porque as profecias e as datas começaram a bater. Esse quadro é muito importante para a gente saber e estudar mais, tá bom? Quando foi por volta ali de Guilherme Miller, de acordo com esse diagrama, sabia que Jesus voltaria entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844.
ele não marcou uma data, mas ele sabia que seria nesse período que iria acontecer alguma coisa de acordo com essa data aqui. Só que um senhor chamado Samuel Snow, que era seguidor dele, que participava das suas palestras e assistia e estudava bastante, fez alguns cálculos e falou o seguinte: pessoal, eu vou sugerir uma data para vocês de 22 de outubro de 1844 para Jesus voltar, porque vai dar certinho com o calendário judaico e essa data vai dar no dia do Yom Kippur. Vocês já devem ter ouvido falar na escola sobre o Yom Kippur, que significa o dia da expiação. Então quem realmente marcou essa data foi Samuel Snow. Só que daí a gente sabe que Jesus não voltou em 1844, né? O que aconteceu? O tempo foi purificado. Jesus mandou uma visão para uma pessoa dizendo o seguinte: eles estavam chorando muito, eles estavam desapontados porque Jesus não tinha voltado. Muitos se prepararam, mas eles começaram a estudar. Gente, o que aconteceu? O que está errado? Então Jesus mostrou que a data estava certa, o evento que estava errado. O que aconteceu em 22 de outubro de 1844, que vocês precisam gravar, foi que Jesus saiu do lugar santo e passou para o lugar santíssimo, ok? Ele deixou